Me responde uma pergunta: quantos livros você leu em 2022? Dados da sexta pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, revelam que apenas 51% dos brasileiros leram pelo menos um livro nos últimos 12 meses, que possam ser considerados leitores. Desses 51%, a média de leitura dessa população é de 2,5 livros por ano. Sabendo desses dados, você está acima da média, abaixo da média, ou você está dentro da média dos brasileiros que leem apenas 2,5 livros por ano? Para te ajudar a ficar acima da média em 2023, eu trouxe aqui 10 dicas de livros para gestores de manutenção que eu considero que possam te ajudar de alguma forma a ser um gestor de manutenção, a ser um profissional melhor. O primeiro livro é o livro Essencialismo, de Greg McKeown. Esse livro, ele mostra como você pode eliminar os ruídos do seu dia a dia com o volume de tarefas, com o volume de coisas desnecessárias, com o volume de assuntos desnecessários que você se envolve, através de técnicas de priorização. Através dessas técnicas de priorização, você vai focar somente naquilo que realmente importa para alcançar os seus objetivos, quaisquer eles sejam. Então o autor ele traz uma série de ferramentas, uma série de técnicas para que você consiga, de fato, trazer foco àquilo que é importante e eliminar distrações desnecessárias, tarefas repetitivas, muitas coisas que, de fato, atrapalham o seu dia a dia e, às vezes, te tiram do foco, te tiram do rumo de alcançar aquele objetivo que você determinou. Para o gestor de manutenção, eu achei muito importante fazer um paralelo com a nossa atividade na manutenção, porque talvez 80% do tempo do gestor de manutenção, ele está priorizando alguma coisa. Ele está priorizando qual que é a pessoa certa para fazer determinada atividade de manutenção, ele está priorizando qual ativo vai passar por determinada manutenção no próximo período, ele está ali priorizando qual falha, de fato, ele tem que atuar. Então, 80% da função de um bom gestor de manutenção é saber priorizar, né? Então, saber alocar corretamente cada recurso que ele tem para resolver um determinado problema. E o livro mostra muito isso, tá? Então, é um livro que vai te trazer ferramentas, é um livro técnico, porém de leitura fácil, que o autor traz essa abordagem sobre o essencialismo. Então, se você fizer a leitura desse livro fazendo um paralelo com a sua função de gestão da manutenção, tenho certeza que vai te ajudar. Estratégias e táticas de manutenção de Jocko Willink. Jocko foi um oficial da elite da Marinha Americana. Jocko era um Navy SEAL, né, um grupo de elite da Marinha Americana, e comandou aí diversas tropas em ambientes extremos. A gente está falando de um ambiente militar e ambientes de combate, guerra, e ele listou as principais estratégias e técnicas de liderança que ele usava ali para desenvolver a sua equipe, para melhorar os seus resultados e, de fato, ser um líder melhor. Uma ótima visão desse livro é que quem acha, tá falando do currículo do autor, né, e do contexto em que ele foi escrito, as pessoas acham que são técnicas engessadas, aquelas técnicas que talvez a liderança aconteça pela imposição do medo, apenas pela hierarquia, mas não, é completamente o contrário. Jocko mostra como ganhar o respeito da sua equipe, como ganhar ali de fato a empatia da sua equipe através da boa liderança, de fato, de ser exemplo, de conseguir gerenciar alguns detalhes, alguns princípios da equipe que talvez possam tirá-los do foco. Então, é um livro que mostra como que você deve preparar o seu, primeiro, mental, psicológico e aplicar ferramentas práticas para desenvolver uma determinada equipe. Talvez você não seja um líder de fato de uma equipe, mas eu tenho certeza que em algum momento você precisa liderar um serviço, você precisa liderar uma reunião, você precisa liderar um projeto, e o livro traz diversas estratégias e táticas de liderança que vão servir para qualquer contexto da sua vida. Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. Esse livro ele foi escrito em 2001 e ele é fruto de um resultado de uma pesquisa conduzida por 5 anos pelo autor, Jim Collins, e a sua equipe, onde eles estudaram os fatores principais que levaram empresas medianas a alcançarem o topo nos seus mercados, que levaram empresas medianas a serem líderes de seus segmentos. E qual que é a grande diferença de estudar uma empresa mediana a ser líder do que estudar uma empresa ruim,
né, que chegou à liderança? Eles viram que existem diversos fatores que é muito mais fácil o mediano se manter na média do que uma empresa que é muito ruim chegar ao topo. Então é muito mais difícil o mediano chegar ao topo, matematicamente falando, do que uma empresa que necessariamente é ruim chegar também ao topo. Então eles estudaram diversos fatores, incluindo colaboradores, gestão, liderança, o que de fato fizeram essas empresas chegarem ao topo e construíram um modelo. E ele resume, se eu não me engano, são 9 capítulos, e ele explica, melhor dizendo, nesses 9 capítulos, quais foram esses critérios que fizeram com que essas empresas medianas chegassem ao topo. Afinal, quando a gente está falando da média, né, a gente está falando ali na maior parte da população. Então, as empresas ruins, nós temos os extremos, aquelas empresas ruins que vão estar fadadas ao fracasso e vão falir, e algumas empresas ruins podem sim despontar até o topo. Mas, dificilmente uma empresa mediana vai chegar até o topo. Então, ele explica isso muito bem através aí dos 9 capítulos do livro. Quarto livro, Como Falar em Público e Encantar Pessoas, de Dale Carnegie. Eu coloquei esse livro porque certamente se você é gestor de manutenção, em algum momento você vai precisar falar em público. E é essencial para todo profissional que você domine o básico, né, dessa habilidade de falar em público. E eu estava lendo esses dias, o segundo maior medo do ser humano é o medo de falar em público. O primeiro medo é o medo da morte, o segundo é o medo de falar em público. E falar em público é uma habilidade como qualquer outra, você pode desenvolver através de estudo e treino. Então, se você é gestor de manutenção, vai chegar um momento que você vai precisar participar de uma reunião com um pouco mais de pessoas que talvez não estejam no seu ciclo cotidiano de trabalho, que você não tenha tanta afinidade, então é bom você superar algumas barreiras para se sair bem nessa reunião. Você pode precisar fazer um treinamento para a sua equipe, com 5, 10, 15, 20 pessoas, você pode em algum momento precisar fazer uma reunião, uma apresentação para a empresa toda. Então imagina falar para 300, 400, 500 pessoas. Quanto mais você treinar essa habilidade, melhor será para você. E o livro explica que existe método, existe pontos que você pode se apegar para fazer esse treinamento e passar uma mensagem clara, objetiva, fazer com que as pessoas entendam de fato aquilo que você quer dizer. Então, é um livro excelente para você que talvez tenha uma dificuldade, tenha algum tipo de medo de falar em público. Então, leia se você quer melhorar a sua performance para falar em público. O quinto livro, Gestão Financeira da Manutenção, Jonathan Telles. Nesse livro, eu abordo um modelo de gestão financeira da manutenção, defendendo a tese de que o gestor de manutenção atual, ele se preocupa somente com custo, gestão de custos. Gestão de custos é só a ponta do iceberg. Inclusive, esse é o subtítulo do livro. Eu defendo que o gestor de manutenção, uma vez que ele se preocupa só no controle dos custos, ele acaba abraçando a tese de que, ele acaba defendendo aquela máxima de que a manutenção é somente um centro de custos. E não é. Lá no livro eu mostro que o departamento de manutenção ele pode se tornar uma célula de geração de valor para a empresa, uma vez que os seus recursos sejam bem gerenciados. Um dos principais recursos da manutenção é o recurso financeiro. Então eu mostro através de 3 passos, 3 etapas, melhor dizendo, como que você vai gerenciar esse recurso financeiro da manutenção através de um bom planejamento orçamentário, do gerenciamento correto desse orçamento e do ajuste estimativo e projeção de orçamentos futuros para que você sempre feche o ano no azul e destine da forma correta, né, esses recursos financeiros ano após ano. Então o livro ele tem 8 capítulos, são cerca de 240 páginas, falando especificamente de gestão financeira da manutenção, com base, né, com princípios de engenharia econômica, princípios de gestão de ativo, princípios de contabilidade, mas focados no profissional de gestão da manutenção. Então é uma linguagem técnica, porém pro profissional de manutenção. Tomei todo o cuidado do mundo para que não fosse um livro que o profissional de manutenção lesse e não conseguisse aplicar. Pelo contrário, né, ele é dividido, o método é dividido em 3 etapas, justamente para que ele se torne aplicável. Então, se você quer aprender gestão financeira da manutenção, essa é a minha recomendação. PCM Descomplicado, Planejamento e Controle da Manutenção Descomplicado, 3ª edição, também de minha autoria.
Esse livro mostra como que você pode implantar e gerenciar um setor de planejamento e controle de manutenção em qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer porte, começando do absoluto zero, em um método dividido em 6 etapas e 35 passos práticos. Então o livro ele se desdobra na explicação dessas 6 etapas e de cada passo para você implantar e gerenciar um setor de PCM. Não importa se você já tem um setor de PCM hoje ou se você pretende implantar, eu falo lá das melhores práticas de planejamento e controle da manutenção. O livro ele é atualizado, a terceira edição é de 2022, então você vai encontrar contexto atual nos livros que vai te permitir começar essa implantação ou talvez melhorar o setor de PCM que você já tenha hoje na sua empresa. Sétimo livro, Bíblia do RCM, também de minha autoria. RCM é a sigla para Reliability Centered Maintenance, manutenção centrada na confiabilidade. De onde vem a palavra Bíblia? Bíblia, para quem não sabe, é o termo usado para referenciar uma reunião de livros. Então, a Bíblia Sagrada ela nada mais é do que uma reunião de livros das Escrituras Sagradas. Aqui na Bíblia do RCM, eu reuni as normas e os principais artigos sobre manutenção centrada na confiabilidade. Existem 3 normas vigentes, e as mais conhecidas sobre manutenção centrada na confiabilidade. Então, eu reuni essas 3 normas e, através da análise dessas 3 normas, eu proponho um modelo para a implantação dessa metodologia, que é o RCM, a manutenção centrada na confiabilidade, é uma metodologia padronizada. Então, eu proponho uma implantação ainda seguindo todos os requisitos das normas, porém voltada para o mercado nacional, para o mercado brasileiro, porque as normas, querendo ou não, como são normas internacionais, elas não levam isso em consideração e nem devem levar, esse contexto de aplicação. Quem estiver aplicando que se vire para entender e aplicar no seu cenário. Então, para facilitar, eu peguei e descrevi quais são as melhores formas, as melhores práticas de aplicarmos isso na nossa realidade. Também fazendo um link com a indústria 4.0. O subtítulo do livro é Um Guia Completo e Definitivo para a Aplicação do RCM na Indústria 4.0. Então, como o RCM é uma metodologia dos anos 70, muita coisa nós podemos, de tecnologia que saiu fruto aí da indústria 4.0, nós podemos aproveitar para melhorar a metodologia. Então, eu explico e mostro alguns exemplos e cases reais lá dentro do livro. Então, se você quer aprender sobre manutenção centrada na confiabilidade, essa é a minha recomendação. Livros 8 e 9. Manual de Gestão da Manutenção, volume 1 e volume 2, do professor Herbert Viana. O professor Herbert Viana usa os 2 volumes do livro para mostrar o seu modelo de gestão da manutenção, o modelo que ele construiu. E ele apresenta isso de uma forma muito didática, através de um macrofluxo, onde, através desse macrofluxo, você vai entender cada etapa do modelo de gestão da manutenção e como implantar cada etapa, o que você deve fazer, quais são os passos. Então, se você precisa implantar um modelo de gestão da manutenção partindo do absoluto zero, ou melhorar, ele também ensina como fazer um diagnóstico, como fazer uma auditoria para melhorar o modelo que você tem hoje, essas são as minhas recomendações. Lembrando que os livros são irmãos, são 2 volumes, então é muito importante você ler tanto o volume 1 quanto o volume 2 para entender de fato como que o modelo funciona. 10º livro, Manutenção Centrada na Qualidade, Danilo Romão. O professor Danilo Romão, nesse livro, ele faz uma aplicação prática das 7 ferramentas da qualidade na gestão da manutenção. Então, ele pega PDCA, diagrama de jackknife, cartas de dispersão, as principais ferramentas da qualidade e ele aplica em diferentes contextos da gestão da manutenção. Com a finalidade de quê? Você eliminar gargalos, eliminar desperdícios, aumentar, de fato, elevar os resultados de disponibilidade, confiabilidade do ativo, priorizar falhas. Então, cada ferramenta tem um contexto de aplicação. Então, a metodologia, basicamente, consiste em manutenção centrada na qualidade. Todo aquele modelo de qualidade que é aplicado na indústria, o professor Danilo Romão, através das 7 ferramentas, ele trouxe isso para o universo da manutenção de uma maneira bem prática e no livro ele mostra como aplicar cada ferramenta em cada contexto específico para
gerar todos esses resultados que eu falei. Bom, todos os livros da Ingeteles Editora você encontra com frete grátis no link que eu vou deixar aqui na descrição. Então, não perca essa oportunidade de garantir e receber aí na sua casa com frete grátis, frete por nossa conta, através aqui do link da descrição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que toda semana tem algum vídeo como esse daqui. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa o like que ajuda bastante o canal, tá bom? Eu te vejo no nosso próximo vídeo e até lá. Forte abraço!